Como sobrinha do presidente da França, ela sempre escondeu sua verdadeira identidade, vivendo uma vida tranquila. O homem por quem se apaixonou era um brasileiro comum, lutando para sobreviver em uma família pobre. Desde o início, os dois eram incompatíveis, e nem ela mesma tinha confiança de que aquele relacionamento duraria. No entanto, a sinceridade daquele homem fez com que, pela primeira vez na vida, ela desejasse proteger alguém. No final, ela abandonou tudo e escolheu apenas aquela pessoa, resultando em um casamento sem precedentes realizado no Palácio do Planalto. Se você está interessado nesta história, por favor, curta e inscreva-se em nosso canal. Era um dia de garoa fina em março. Depois da sessão de orientação para calouros de intercâmbio na USP, Universidade de São Paulo, eu estava passeando pelo campus. Embora tivesse estudado português por 3 anos, a vida real no Brasil era completamente diferente. Eu estava olhando para baixo, tentando encontrar o caminho no mapa, quando o céu de repente começou a chover. Eu não tinha guarda-chuva e estava perdida quando alguém estendeu um para mim. Olhei para cima e vi um estudante usando óculos de aro preto, deixando-se molhar pela chuva enquanto me oferecia o seu guarda-chuva. Eu ia agradecer, mas ele disse com um olhar de desculpas: "Você é estudante de intercâmbio, certo? Parece que está perdida." Eu queria ajudar, mas a chuva começou de novo e assustou você, não foi? Sua calorosa preocupação derreteu meu coração. Naquele dia, ele me acompanhou até o dormitório. Eu não lhe disse meu nome, apenas pedi que me chamasse de estudante. Dei a ele apenas algumas informações. Eu tinha 27 anos, na idade brasileira, era uma estudante de pós-graduação e fui criada na França, onde sempre fui tratada de forma especial. Sua simpatia pura e sincera foi um choque refrescante para mim. Porque era a primeira vez que alguém me tratava como uma pessoa comum, sem levar em conta a posição do meu tio. Nas semanas seguintes, ele me mostrou São Paulo. Não a luxuosa Avenida Faria Lima, mas sim os bairros cheios de sebos perto da USP, os botecos, bares simples, populares entre os estudantes na região de Pinheiros, e a arte tranquila no Parque Ibirapuera. O mundo dele era totalmente diferente do que eu conhecia em Paris. O que mais me impressionou foi um barzinho simples que visitamos em um dia chuvoso. Em um lugar que era uma casa antiga reformada, conversamos longamente pela primeira vez. Ele disse que era do interior de Minas Gerais, estudava e pagava as mensalidades e as despesas de vida em São Paulo com o próprio trabalho. Seus pais eram agricultores e o irmão mais novo tinha acabado de entrar na universidade. Como é a França? Paris é realmente como nos filmes? Diante de suas perguntas, hesitei, pois não podia contar a verdade. Apenas disse que eu era uma cidadã parisiense comum. Confessei que vinha de uma família abastada, mas escondi completamente quem eram meus parentes. O fato de meu tio ser o presidente, a vida no Palácio do Planalto, a infância cercada por seguranças, tudo isso se tornou um segredo. Quanto mais tempo passava com ele, mais pesado ficava o segredo em meu coração. Mas ao mesmo tempo eu me sentia livre. Porque aqui eu era apenas Marie, uma estudante de intercâmbio comum, sem tratamento especial nem olhares de cautela. Ser respeitada como uma pessoa normal era uma sensação maravilhosa. Em setembro, o campus ficou tingido de rosa pelos jacarandás floridos. Naquele dia caminhávamos e conversávamos, quando ele perguntou de repente, apenas por curiosidade: "Qual é o real motivo de você ter vindo para o Brasil?" Meu coração deu um salto. Ele teria descoberto minha identidade? Mas, olhando em seus olhos, havia apenas pura curiosidade. Fiquei em conflito entre o impulso de contar a verdade e a obrigação de manter o segredo. Eu vim em busca de liberdade. Eu só queria ser eu mesma. Essa foi a resposta mais honesta que pude dar. Ele apenas assentiu, sem insistir na pergunta. Naquele instante, sua mão roçou a minha involuntariamente. Senti um choque elétrico. Trocamos um olhar e desviamos a vista ao mesmo tempo. Em um feriado em outubro, ele me convidou para a Orla de Santos. Ele trouxe uma pequena toalha de piquenique e sanduíches que ele mesmo preparou, propondo um piquenique. Era um encontro simples e inimaginável na França, mas que me fazia mais feliz do que qualquer restaurante sofisticado.
Ao pôr do sol, ele começou a falar com cautela. Marie, vou ser honesto. Eu gosto de você. Senti isso desde a primeira vez que te vi. Mas você logo voltará para a França. Nós vivemos em mundos muito diferentes. Sua confissão sincera acelerou meu coração, pois eu sabia que também gostava dele. Mas o mundo diferente que ele mencionava era muito maior do que ele imaginava. Qual seria a reação dele se soubesse a verdade? Eu também gosto de você. Mas sim, nós vivemos em mundos realmente diferentes. Naquela noite, sob o luar da orla de Santos, nos beijamos pela primeira vez. O sabor era doce e amargo. Era o sabor de um amor proibido. Só naquele momento, esqueci todos os segredos e a realidade, e me entreguei a ele. Em novembro, metade do semestre já havia passado, e nosso relacionamento se aprofundou. Ele me convidou para seu pequeno kitnet, um espaço abarrotado de livros e trabalhos acadêmicos. O local mostrava claramente a vida dele. Era o quarto de um jovem organizado correndo atrás de seus sonhos. Consegui alugar este quarto com o dinheiro que economizei até agora. Depois de terminar o mestrado, quero morar em uma casa maior. Seu sonho simples me partiu o coração. Porque o meu quarto em Paris, onde eu morava sozinha, era 3 vezes maior que aquele kitnet. Mas eu não podia contar a ele. Apenas segurei firme sua mão e sorri. Seu sonho com certeza se realizará. Eu acredito nisso. Naquela noite nos entregamos completamente um ao outro pela primeira vez. Em uma cama estreita, o amor era um sentimento real, que superava todas as mentiras e segredos. Dormir em seus braços naquela noite foi o momento mais feliz da minha vida. Em janeiro, as férias de verão começaram. A maioria dos estudantes de intercâmbio voltou para casa, mas eu decidi ficar em São Paulo com ele. O consulado francês me contatou várias vezes, e meu tio enviou mensagens preocupadas, mas eu ignorei tudo. Eu só queria passar o verão como uma namorada comum. Mas a realidade não era tão simples. Um dia, estávamos sentados em uma cafeteria quando um grupo de turistas passou por nós. Um francês me reconheceu e disse em voz alta: "Ei, olhe. Aquela não é a sobrinha do presidente?" Congelei na hora. Felizmente, o grupo se afastou rapidamente e ele, sentado ao meu lado, não entendia francês. Mas o incidente foi um alerta para mim. Por quanto tempo eu conseguiria esconder a verdade? O calor sufocante de fevereiro envolvia São Paulo, e nosso relacionamento ficava cada vez mais intenso. Estávamos juntos quase todos os dias. Depois do trabalho dele, nos encontrávamos para jantar e conversávamos até tarde da noite. Às vezes, passávamos a noite juntos no pequeno kitnet dele. Mas em meio aos momentos felizes, minha culpa aumentava. Todas as noites, depois que ele dormia, eu acordava secretamente para verificar as notícias da França, os movimentos do meu tio, a situação política, os rumores sobre minha ausência. Tudo me puxava de volta à realidade. O que mais me incomodava era que ele confiava totalmente em mim, contando-me tudo com sinceridade, enquanto eu escondia a verdade mais importante. Ele compartilhou as dificuldades de sua família, o peso da vida de pós-graduação, a incerteza sobre o futuro, e até as preocupações que não conseguia contar aos pais. Estou muito inseguro. Não sei se vou conseguir um emprego depois do doutorado. E como vai ficar nosso relacionamento? Você não vai ter que voltar para a França? Sua confissão sincera me doeu. Ele não sabia que o obstáculo entre nós era muito maior do que ele temia. Um dia, ele pegou meu laptop emprestado para pesquisar algo para a tese e, sem querer, abriu meu e-mail, que ainda estava logado. A caixa de entrada estava cheia de e-mails da Secretaria do Palácio do Planalto. Planalto? Isso não é a sede do governo brasileiro? Por que você está recebendo e-mails de lá? Felizmente, fechei a janela rapidamente, mas não pude evitar seu olhar desconfiado. Gaguejei, querendo mentir, mas não mais enganá-lo, querendo dizer a verdade, mas temendo que tudo desmoronasse. Eu vou explicar depois. Não é um bom momento agora. Ele não insistiu, apenas assentiu. Mas a partir daquele dia, uma sutil tensão pairava entre nós.
Embora ele não perguntasse, eu podia sentir que ele estava pensando sobre meu segredo. No final de março, ele propôs me levar para sua cidade natal. Aproveitando o feriado da Páscoa, ele voltaria para ver os pais e queria que eu fosse junto. Eu sabia que no Brasil, isso era um estágio importante que indicava a seriedade de um relacionamento. Quero te apresentar aos meus pais. Quero que eles vejam que estamos falando sério. A proposta sincera dele me emocionou, mas por outro lado me amedrontou. Conhecer a família dele significava que eu teria que construir mais mentiras. Depois de muita angústia, eu concordei. Peguei o ônibus de longa distância com ele para uma pequena fazenda no interior. Ao sair da cidade, a paisagem que se abriu diante de mim eram campos vastos e colinas cercando a região. Era uma beleza diferente, que eu não conhecia na zona rural francesa. A casa dos pais dele era muito simples. Embora fosse uma casa antiga do interior, estava muito bem cuidada. Seus pais nos receberam de forma simples e calorosa. A mãe, com as mãos calejadas, serviu a comida preparada com carinho, e o pai, bronzeado pelo sol, sorriu de orelha a orelha. Nosso filho trouxe para casa uma moça bonita do estrangeiro. Coma bastante, viu? As palavras calorosas da mãe quase me fizeram chorar. Fui recebida com tanta sinceridade, mas retribuí com mentiras. Naquela noite, enquanto arrumávamos a cama no quartinho, ele sussurrou: "Meus pais gostaram muito de você. Minha mãe disse que você parece ser muito simples." Aquela palavra me feriu como uma agulha. Simples? Eu estava enganando a todos eles. O fato de eu ser a sobrinha do presidente da França, a vida no Palácio do Planalto, e a verdade de que um dia eu teria que abandonar toda aquela felicidade simples e voltar. Durante o feriado, exploramos todos os cantos da vila, a escola que guardava as memórias de sua infância, a colina onde ele costumava subir, o riacho onde ele nadava no verão. Conhecer o passado dele era doce, mas também doloroso, pois eu não podia mostrar-lhe completamente o meu. Na última noite, sob um céu estrelado, ele segurou minha mão e disse: "Marie, eu realmente te amo. Eu sei que há muitas dificuldades entre nós. Você tem que voltar para a França, e talvez eu não seja bom o suficiente para você. Mas mesmo assim, eu quero ficar com você. Vou dar um jeito." Diante de sua confissão sincera, eu não pude mais me conter. Lágrimas caíram rapidamente. A situação é mais complicada do que você pensa. Eu não te contei tudo. Naquela noite, tentei confessar tudo, mas no último instante, ainda não tive coragem. Apenas o abracei apertado. Prometi que um dia lhe contaria toda a verdade. Em maio voltamos para São Paulo. O programa de intercâmbio estava chegando ao fim. Pelo plano original, eu teria que voltar para a França no final de junho. Mas a ideia de me separar dele era insuportável. Após muita angústia, pedi uma extensão à universidade, na esperança de ficar no Brasil por mais um semestre. Naturalmente, o consulado francês e minha família se opuseram. Principalmente meu tio, que ficou furioso com minha decisão. Ele pressionou constantemente para que eu voltasse imediatamente, citando questões de segurança, questões diplomáticas, etc. Finalmente encontramos um meio-termo. Eu poderia ficar por mais um semestre, mas desta vez, um segurança viria ao Brasil para me proteger à distância, dentro do limite de não revelar minha identidade. Para mim, essa era a melhor opção. Quando contei a notícia a ele, ele me abraçou alegremente, mas também levantou uma questão: "Que bom! Mas por que você mudou de ideia de repente? Sua família não teve problemas?" Tive que mentir de novo. Disse que minha bolsa de estudos havia sido prorrogada e que convenci minha família. Quanto mais as mentiras se acumulavam, mais pesado ficava meu coração. No início de julho, nosso relacionamento enfrentou uma crise. Era o aniversário dele, e eu queria preparar um presente especial. Então usei meu cartão de crédito que não usava há muito tempo, com medo de expor minha identidade. Jantamos em um restaurante sofisticado e dei a ele um relógio de marca. Ele ficou surpreso, um presente tão caro. Sinto muita pressão. Como uma estudante de intercâmbio pode comprar algo assim? Naquele momento, tive que inventar outra desculpa.
Disse que trabalhei e comprei com o dinheiro que guardei por muito tempo. Mas o olhar dele já estava cheio de desconfiança. No dia seguinte, ele me perguntou calmamente: Marie, quem é você de verdade? Desde o começo, senti que algo estava estranho. Suas roupas, o jeito que você fala, os objetos de luxo que vejo de vez em quando. Eu sei que você não é uma estudante de intercâmbio comum. O momento finalmente havia chegado. Eu não podia mais esconder. Era a hora de contar a verdade. Respirei fundo e estava prestes a falar quando meu telefone tocou. Era uma ligação da França, do secretário do meu tio. Ele disse que era urgente e que eu deveria ir imediatamente ao consulado francês. Ao atender o telefone, não pude evitar seu olhar desconfiado. Depois de desligar, ele perguntou: quem era? É minha família na França. Uma ligação urgente. Eu tenho que ir agora. Ele não insistiu na pergunta, mas pelo seu olhar, eu soube que ele já havia entendido tudo. Ele sabia o que eu estava escondendo, e isso estava ameaçando a autenticidade do nosso relacionamento. No táxi a caminho do consulado, senti meu coração se partir. Eu temia perdê-lo, mas ao mesmo tempo tive um pensamento: talvez essa fosse uma oportunidade, uma chance de confessar tudo e recomeçar. Naquela noite, depois de resolver as coisas no consulado, liguei para ele. Disse que estava pronta para contar tudo e pedi para nos encontrarmos. Mas ele não atendeu o telefone, e as mensagens não foram respondidas. No dia seguinte fui ao kitnet dele, mas ele não estava. Perguntei à zeladoria e descobri que ele havia voltado para sua cidade natal de repente, sem nenhuma explicação. Ele estava me evitando. Uma semana se passou, e eu ainda não tinha notícias dele. Justo quando minha ansiedade aumentava, finalmente recebi uma mensagem curta dele: preciso de tempo para pensar. Quem você é, se nosso relacionamento é real? Tudo está me confundindo. Ao ler a mensagem, tomei uma decisão: eu não iria mais esconder. Contaria toda a verdade, fosse ele me aceitar ou me rejeitar. Eu queria ser honesta. No início de agosto, em um dia de chuva fria em São Paulo, entrei em contato com ele novamente. Desta vez pedi um encontro sério. Inesperadamente ele concordou. Marcamos de nos encontrar em uma cafeteria tranquila no interior de São Paulo. Quando cheguei à cafeteria, ele já estava esperando. Ele parecia mais abatido que o normal. Sentamos em um silêncio constrangedor por um tempo. Fui a primeira a falar: eu vou te contar tudo. Não haverá mais mentiras. Então comecei a falar: o fato de eu ser a sobrinha do presidente da França, a vida no Palácio do Planalto, a vida restrita sempre cercada por seguranças, e o motivo pelo qual eu vim ao Brasil em busca de liberdade e amor verdadeiros. Confessei toda a verdade. Depois de falar, esperei pela reação dele. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, e meu coração estava como em uma tempestade. Por que não me contou antes? Sua primeira pergunta me pegou de surpresa. Não era raiva nem choque, mas uma pergunta cheia de tristeza. Porque eu estava com medo. Tive medo de que você me olhasse de forma diferente, de que você visse meu histórico em vez de mim. Eu vivi a vida inteira sob esse tipo de olhar. Ele suspirou profundamente e finalmente disse: Eu só pensei que você vinha de uma família rica. Mas aos poucos, percebi as coisas estranhas. Fiquei confuso porque pensei que a pessoa que eu amava poderia estar mentindo para mim. Depois de um momento de silêncio, ele continuou: mas pensando agora, se eu fosse você, talvez fizesse o mesmo. Se as pessoas não me olhassem como sou, mas apenas pelo meu histórico, eu também esconderia, não é? Ao ouvir aquelas palavras, minhas lágrimas caíram. Ser compreendida, naquele momento percebi como isso era precioso. Eu não sei o que fazer a seguir. Nós vivemos em mundos muito diferentes. Realmente mundos completamente diferentes. Suas palavras eram a realidade. A sobrinha do presidente da França e um estudante de pós-graduação brasileiro comum. Nosso relacionamento parecia um conto de fadas, mas a realidade era muito mais complicada. Nós podemos encontrar uma solução juntos, certo?
Mesmo que eu não tenha todas as respostas agora, se nós realmente quisermos, é possível. A proposta dele reacendeu minha esperança. Ele não me rejeitou completamente, pelo contrário, ele abriu uma possibilidade para mim. A partir daquele dia começamos a reconstruir lentamente nosso relacionamento. Não havia mais mentiras, mas sim a base da verdade absoluta. Às vezes era difícil, por causa das complicações de minha identidade, a incerteza do futuro, as diferenças culturais, etc. Mas nós enfrentamos juntos. Em dezembro, pouco antes do Natal, tive que tomar uma decisão importante. Sob forte exigência do meu tio, eu precisava comparecer à reunião de Natal da família na França. Desta vez eu não podia recusar. Quando contei a notícia a ele, ele fez uma sugestão inesperada: eu vou com você. Quero ver o seu mundo. Se realmente vamos ficar juntos, não deveríamos conhecer o mundo um do outro? Sua coragem me surpreendeu. Ao mesmo tempo, fiquei com medo. Nosso relacionamento suportaria o luxo e o ambiente político complexo do Palácio do Planalto? Mas sua determinação era firme, e eu também não queria mais fugir. Finalmente, liguei para meu tio e disse que queria apresentar a pessoa que conheci no Brasil. Perguntei se ele poderia convidá-lo para a reunião de Natal. Como esperado, meu tio se opôs, citando questões de segurança, investigação de antecedentes, atenção da mídia, etc. Mas eu não cedi. Disse com firmeza: esta é a minha vida, minha escolha. Após longas discussões, meu tio concordou a contragosto, com a condição de que ele passasse por uma investigação de antecedentes completa e um briefing prévio. Eu concordei. Embora não fosse a situação ideal, era o primeiro passo. Quando contei a notícia a ele, ele perguntou nervoso: tem certeza de que está tudo bem? Eu, uma pessoa como eu, ir à reunião de família do presidente francês. Segurei firme a mão dele e respondi: você é o meu mundo real. O resto é só o ambiente. Em meados de janeiro, finalmente viajamos juntos para a França. Era a primeira viagem internacional da vida dele. Tirar o passaporte e solicitar o visto, tudo era novidade para ele. Acompanhei-o em todo o processo, sentindo sua empolgação e seu medo. Em frente ao portão de embarque, ele perguntou pela última vez: você realmente não vai se arrepender? Ainda dá tempo de voltar atrás. Seu rosto estava cheio de preocupação. Eu sabia que essa não era uma decisão fácil. Ele pediu licença do doutorado e se demitiu do emprego. Ele deixou tudo para ir comigo. Eu não vou me arrepender. Pelo contrário, estou preocupada se você vai se arrepender. A vida na França pode ser diferente do que você pensa. Ele sorriu, segurou minha mão com firmeza e embarcamos no avião juntos. Durante o voo de mais de 10 horas, ele olhava pela janela, animado. Olhando para ele, pensei: espero que essa alegria pura continue depois que chegarmos a Paris. Assim que chegamos ao aeroporto Charles de Gaulle, a realidade começou. Fomos recebidos por funcionários do consulado e 2 seguranças. Eles nos receberam com atitude oficial, guiando-nos para uma saída especial. No momento em que saímos do saguão de imigração, senti sua expressão ficar rígida. Este é o seu dia a dia? Diante de sua pergunta, eu assenti. Isso é só o começo. Fora do aeroporto, um carro preto alongado estava esperando. Seguimos rapidamente para a cidade de Paris. A paisagem de Paris pela janela era linda, mas o ar dentro do carro era pesado. Quando chegamos ao apartamento providenciado pelo consulado, ele ficou sem palavras de surpresa. Era um apartamento luxuoso com vista para a Torre Eiffel. A sala espaçosa, os móveis antigos, o lustre de cristal, incomparável ao kitnet dele em São Paulo. Você vai ficar aqui. Você precisa de tempo para se adaptar a Paris antes da reunião de Natal. Ele ficou em silêncio, depois foi até a janela e contemplou a paisagem de Paris. Pela sua silhueta, senti a dificuldade e a pressão. Este era o momento que eu temia, o momento em que a diferença entre nossos mundos o esmagaria. Na primeira noite, conversamos muito. Ele confessou que tudo parecia irreal, que ele sentia que não pertencia àquele lugar. Eu me esforcei para acalmá-lo, mas sua ansiedade não era fácil de ser dissipada.
A partir do dia seguinte, decidi mostrar a ele a Paris de verdade, não a Paris dos turistas, mas a Paris que eu amava. Pedi para os seguranças nos seguirem de longe. Fomos a pequenos cafés na colina de Montmartre, a sebos na margem do rio Sena, a padaria simples nos becos. Ele relaxou gradualmente. Especialmente quando passamos tempo nas ruas universitárias do Quartier Latin, ele parecia sentir uma sensação de conforto semelhante à que sentia na USP. Entre os estudantes lendo, tomando café e discutindo arte, ele se integrou naturalmente. Aqui não é tão ruim. As pessoas não me olham com estranheza, ele disse. Isso me deu um alívio. Mas isso era só o começo. O verdadeiro teste era a reunião de Natal e o encontro com meu tio. Na véspera de Natal, fomos convidados para o Palácio do Planalto. Embora dissessem que era um jantar simples, eu sabia que era o teste do meu tio. Preparei um terno para ele e o ensinei as etiquetas francesas básicas. Ele aceitou tudo com seriedade, e sua dedicação em fazer o melhor por mim me comoveu profundamente. Ao chegar ao Palácio do Planalto, seu rosto estava pálido. Os lustres luxuosos, as pinturas históricas, os funcionários de uniforme, tudo o oprimia. Segurei firmemente sua mão para confortá-lo. O encontro com meu tio foi, como esperado, constrangedor. Meu tio nos recebeu com uma expressão complexa, misturando a dignidade de ser o presidente da França e a preocupação de ser um tio. A primeira-dama, minha tia, também estava presente. O jantar transcorreu em um clima tenso. Meu tio fez várias perguntas a ele, sobre os estudos, o histórico familiar, os planos futuros, etc. Parecia uma entrevista. Ele tentou responder o melhor que pôde, mas teve dificuldades devido à barreira do idioma e às diferenças culturais. Após o jantar, meu tio disse que queria falar comigo a sós. Assim que chegamos ao escritório, meu tio foi direto ao ponto. Ele parece ser um bom rapaz, mas é muito diferente do seu mundo. Não acho que ele consiga se adaptar aqui. Embora fossem palavras esperadas, elas me doeram. Eu rebati com veemência. Expliquei o quão importante ele era para mim, o quanto nos amávamos. Mas as preocupações do meu tio não eram fáceis de serem eliminadas. Eu entendo seus sentimentos. Mas você precisa enfrentar a realidade. Você não é apenas uma pessoa individual. Você é um membro da nossa família. Isso significa responsabilidade. Aquelas palavras me fizeram chorar. Eu sempre tinha que ser um membro da família, e meu amor e minhas escolhas tinham que vir depois disso. Mas só desta vez, eu não queria ceder. Eu te amo, tio, mas só desta vez, por favor, respeite minha escolha. Ele é a pessoa mais importante da minha vida. Ao sair do escritório, ele estava sozinho na varanda. Ele olhava para a noite de Paris, pensativo. Aproximei-me e fiquei ao seu lado. Ele falou primeiro: este lugar é realmente lindo. Mas não parece ser onde eu deveria estar. Aquelas palavras me partiram o coração. Segurei sua mão e disse: onde você estiver, é onde eu estou. Não importa se é Paris ou São Paulo. Ele sorriu tristemente e sussurrou: mas a realidade não é tão simples, é? Eu vi a expressão do seu tio. Ele não me aprova. E, para ser honesto, eu também tenho dificuldade em me aprovar aqui. Naquela noite, no carro de volta para o apartamento, ficamos em silêncio, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Ao chegarmos, ele estava diferente do normal. Falava pouco e apenas ficava na janela, olhando para a noite. Na manhã seguinte, acordei e o lugar ao meu lado estava vazio. Levantei-me surpresa para procurá-lo: cozinha, sala, banheiro. Ele não estava em lugar nenhum. Foi então que vi uma carta sobre a mesa da cozinha. Eu te amo. Mas este não é o meu mundo. Não posso te forçar a ficar ao meu lado. Volte para a sua vida, para o seu mundo. Acho que essa é a maneira de te amar de verdade. De repente, o mundo desmoronou. Ele se foi. Ele abandonou tudo para vir para a França por mim, e meu mundo acabou expulsando. Liguei imediatamente para ele, mas ele não atendeu. As mensagens não foram lidas. Vesti-me às pressas e saí para procurá-lo.
Vaguei pelas ruas de Paris, gritando o nome dele, mas ele não estava em lugar nenhum. Entrei em contato com o consulado e soube que ele havia ido para o aeroporto logo cedo. Meu coração parecia ter parado. Corri para o aeroporto, mas o voo para o Brasil já havia partido. Voltei para o apartamento devastada. Acabou. Meu desejo, meu mundo me fez perdê-lo. Naquela noite meu tio veio. Ele recebeu a notícia e estava preocupado com o meu estado. Ao me ver deitada na cama, chorando, meu tio disse com a voz gentil que eu não ouvia há muito tempo: "Está doendo, não está? Você o ama de verdade, não é?" Eu assenti, chorando. Meu tio pensou por um momento e disse: "Vá atrás dele. Se você quiser, eu te ajudo." Ao ouvir as palavras do meu tio, levantei a cabeça, surpresa. Ele estava sério. A felicidade da família é o mais importante. Se você está feliz ao lado dele, é isso que todos nós queremos. Aquelas palavras me fizeram chorar novamente, mas desta vez, eram lágrimas de esperança. Nem tudo havia acabado. Eu ainda podia encontrá-lo. No dia seguinte, embarquei no avião para o Brasil. Desta vez, eu estava sozinha. Sem seguranças, sem tratamento especial. Apenas uma mulher que o amava, voltando para o mundo dele. Ao chegar ao aeroporto de Guarulhos, chovia uma fina chuva de inverno. O ar frio de julho tocou meu rosto. Aquela sensação familiar me deu uma estranha sensação de segurança. Talvez este lugar também estivesse se tornando meu lar. Peguei um táxi para o kitnet dele. Meu coração estava acelerado. Ele me receberia? Ele já teria pensado que tudo havia acabado? Vários pensamentos rodavam em minha mente. Chegando em frente ao kitnet, toquei a campainha, mas não houve resposta. Tentei várias vezes. Finalmente perguntei aos comerciantes próximos. Descobri que ele havia feito as malas e partido alguns dias antes, e ninguém sabia para onde ele tinha ido. Um sentimento de desespero me invadiu. Era tarde demais? Eu perdi para sempre? Eu caminhava pela rua sob a chuva, quando de repente, um pensamento me veio à mente: a cidade natal dele. Talvez ele tivesse ido para lá. Fui imediatamente para o terminal rodoviário e peguei o ônibus para o interior. Durante as várias horas de viagem, olhei pela janela, observando a paisagem de inverno brasileira passar. Pensei muito. Na simplicidade e no calor daquele país, diferente do luxo de Paris, e no homem que encontrei ali, o homem que mudou completamente minha vida. Meu coração estava cheio de saudades dele. O ônibus chegou à rodoviária da cidade natal dele, já era fim de tarde. Sozinha em uma cidadezinha desconhecida do interior, eu estava perdida. Por onde começar a procurá-lo? Como encontraria a casa dele? Tomei coragem e comecei a perguntar às pessoas ao redor. Perguntei apenas pelo sobrenome e por uma descrição vaga, mas surpreendentemente muitas pessoas o conheciam. Talvez esse fosse o charme de uma cidade pequena. Finalmente, um senhor me indicou a direção da casa dele. O céu escurecia e a temperatura caía. Caminhando pelas estradas rurais desconhecidas por um instante, duvidei do que estava fazendo. A sobrinha do presidente da França, abandonando o conforto de Paris, caminhando sozinha em uma estrada escura do interior do Brasil. Era inimaginável. Nesse momento vi uma silhueta familiar à distância. A pessoa estava caminhando na estrada. Meu coração começou a bater forte. Eu corri involuntariamente. Gritei o nome dele enquanto corria. Ele se virou, a surpresa, a incredulidade cobriram seu rosto. Corri diretamente até ele e o abracei. Lágrimas quentes escorreram. Como você pôde ir embora assim? Você sabe o quanto eu te procurei? Ele hesitou por um momento, depois me abraçou apertado. Seu abraço ainda era tão quente. Então ele disse: seu mundo era muito brilhante. Eu senti que não conseguiria suportar o peso de você ter que abrir mão de tudo por mim. Sua confissão sincera me fez chorar ainda mais. Eu balancei a cabeça. Eu não abri mão de nada. Pelo contrário, foi através de você que eu ganhei a vida de verdade.
O tempo que passamos juntos na Orla de Santos é mais importante do que o luxo do Palácio do Planalto. Naquela noite pernoitamos na casa dos pais dele. Pela primeira vez, senti completamente o calor de uma família brasileira comum. O calor do quarto aquecido, o silêncio da noite no campo e, o mais importante, a afeição familiar genuína que senti ali. Na manhã seguinte, subimos a colina atrás da vila. Sob o céu claro de inverno, tivemos uma conversa franca. Quais são seus planos agora? Diante da pergunta dele, pensei por um momento e respondi com convicção: eu quero ficar com você. Não importa se é aqui, em Paris, onde for. Onde você estiver é o meu mundo. Ele ficou pensativo e finalmente disse: acho que nenhum de nós precisa abrir mão totalmente do nosso mundo. Talvez possamos encontrar uma maneira de conectar os dois mundos. As palavras dele reacenderam minha esperança. Sim, não precisávamos necessariamente escolher um. Poderíamos criar um novo mundo. Naquela noite voltamos para São Paulo e planejamos seriamente o futuro. Ele disse que queria terminar o doutorado, e eu disse que queria ensinar cultura francesa no Brasil. Não foi fácil contar nossos planos para a família. Principalmente meu tio, que se opôs inicialmente. Mas desta vez eu fui firme. Disse com convicção: esta é a minha vida, minha escolha. Com o tempo a família começou a respeitar nossa decisão. Meu tio decidiu vir ao Brasil em uma visita de trabalho para nos ver e conhecê-lo melhor. E os pais dele também decidiram visitar a França um dia. Quando a primavera chegou e os jacarandás floresceram, fizemos uma pequena cerimônia de noivado na Orla de Santos. As duas famílias compareceram. Foi um momento simples, mas significativo. Meu tio veio em um avião particular, e embora o tempo fosse curto, ele nos deu sua bênção. E os pais dele trouxeram pão de queijo feito com farinha caseira. Foi um momento em que mundos diferentes, culturas diferentes, se harmonizaram e se uniram. Naquele dia, meu tio lhe disse pessoalmente: obrigado por fazer minha sobrinha feliz. Bem-vindo à família. Aquelas palavras fizeram os olhos dele marejarem. Ser reconhecido, ele sabia como isso era precioso. No verão, fizemos um pequeno casamento. Foi uma cerimônia especial que combinou as tradições da França e do Brasil, com a beleza de dois mundos. Eu vestia um vestido de noiva em estilo brasileiro, e ele vestia um terno francês. Comidas de ambas as culturas e músicas dos dois países se harmonizaram em uma celebração. Após o casamento, começamos uma vida de ponte aérea entre São Paulo e Paris. Ele continuou sua pesquisa na USP para obter o doutorado, e eu comecei a trabalhar na Aliança Francesa em São Paulo. Eu ia a Paris algumas vezes por ano para ver a família e para que ele conhecesse melhor minha terra natal. Ele, que no início se sentia constrangido, foi se acostumando gradualmente a Paris. Principalmente através de intercâmbios acadêmicos, ele começou a estabelecer conexões com universidades francesas, e sua pesquisa começou a ganhar atenção na Academia Francesa. Ele recuperou a confiança. 3 anos depois, no dia em que ele obteve o doutorado, fiquei profundamente emocionada. No auditório da USP, ao vê-lo receber o diploma com orgulho, lembrei de todos os momentos que passamos. Quantas dificuldades, quantas diferenças superamos! Após a cerimônia de formatura, ele me deu um presente especial. Dentro de uma pequena caixa havia uma chave. Era a chave da nossa primeira casa, uma casa antiga em São Paulo que ele reformou. Acho que você vai gostar, ele disse. Aquelas palavras me fizeram chorar. Ele sempre soube ler meu coração e adivinhar o que eu queria. A casa, que combinava a tradição brasileira com o toque moderno francês, parecia simbolizar nosso relacionamento. Nossa nova casa rapidamente se tornou um porto seguro. Todos os fins de semana, os pais dele traziam vegetais e frutas da plantação. Às vezes, amigos da França nos visitavam. Era um espaço onde os dois mundos se misturavam naturalmente. Um ano após ele obter o doutorado, ele recebeu uma oferta para ser pesquisador visitante na Universidade Sorbonne na França. Foi uma grande conquista, mas a decisão não foi fácil. Significava deixar completamente a vida no Brasil e o vínculo com a família dele.
Após longas reflexões, tomamos outra decisão. Passar metade do ano em Paris e metade em São Paulo. Embora fosse uma decisão difícil, já estávamos acostumados a viver atravessando fronteiras. 10 anos depois, olhando para trás, tudo parece um sonho. O homem que conheci por acaso na sessão de orientação da USP agora é minha vida inteira. E esta vida especial que criamos juntos, esta bela jornada que apagou as fronteiras de dois mundos, é toda real. Desde os dias em que dividíamos a comida da geladeira no kitchen dele em São Paulo, até os momentos em que comparecemos juntos a eventos oficiais no Palácio do Planalto. Desde o sabor do feijão com arroz feito com os ingredientes da mãe dele, até os pratos mais sofisticados dos melhores restaurantes de Paris. Compartilhamos tudo, guardando cada momento em nossos corações. O mais feliz é que agora eu posso protegê-lo. Na primeira vez que nos vimos, ele sempre se preocupava comigo e me protegia. Ele me estendeu o guarda-chuva quando eu estava perdida no Brasil desconhecido, me mostrou São Paulo e compreendeu meu segredo. Agora eu posso fazer algo por ele, apoiar seu reconhecimento na academia, ajudá-lo a se adaptar à sociedade francesa, torcer por sua pesquisa e seus sonhos. Acho que este é o presente mais precioso que posso dar a ele. Ontem foi o aniversário da nossa filha. Aos 10 anos, ela fala português e francês perfeitamente, e fala com orgulho sobre a história e a cultura dos dois países. Na festa de aniversário dela, havia amigos brasileiros e amigos franceses. O bolo e os macarrões franceses estavam na mesma mesa. As brincadeiras tradicionais brasileiras e os jogos franceses se misturavam. Ao ver aquela cena, de repente percebi, este pequeno mundo que criamos pode ser o futuro. Um mundo sem fronteiras, que respeita as diferenças uns dos outros, baseado no amor, onde a diversidade se torna beleza. Naquela noite, depois que a criança dormiu, fui para a varanda observar as estrelas. Ele se aproximou e me abraçou pelo ombro. Você se arrepende de ter abandonado a vida luxuosa de sobrinha do presidente para ser esposa de um professor comum como este? Diante de sua pergunta, eu sorri e respondi com convicção. Eu nunca me arrependi, nem por um segundo. Esta vida com você é a vida de verdade que eu sempre sonhei. Ele me olhou com um olhar caloroso e sussurrou, eu também. Tudo mudou depois que você entrou na minha vida. Você me deu não apenas amor, mas um mundo mais amplo e infinitas possibilidades. Sob o céu estrelado, nós nos olhamos. A história que começou por acaso em uma rua chuvosa de São Paulo, agora avança para um novo capítulo. Desta vez é a minha vez de protegê-lo. Assim como ele me protegeu com tudo o que tinha, eu o protegerei com meu coração. E esta bela jornada que criamos juntos continuará no futuro. O encontro da sobrinha do presidente da França e do estudante de pós-graduação brasileiro comum, este amor inesperado superou todas as fronteiras e preconceitos, tornando-se uma bela história. E esta história